Olá, pessoal. Vamos começar o nosso 23º material exclusivo para os assinantes de Dagobah. Bom, hoje, no momento em que eu estou gravando, será o dia, mais tarde, da provável cassação do Cunha, o que é uma coisa muito boa, né? Mesmo porque isso, além dos efeitos óbvios, não é? Que é ajudar a sanear um pouquinho o velho sistema político, embora não seja tão decisivo assim, tem o grande efeito de possibilitar que essa cortina de fumaça se dissipe. Cunha foi um bandido construído, um inimigo construído. Foi o Emanuel Goldstein que o PT arrumou para se sair da situação de aperto, quando a avalanche de denúncias sobre o esquema petista, inclusive sobre Lula, vieram à tona. Agora, aconteça o que acontecer, esse não é o fato mais importante. É já um fato lateral o afastamento ou a cassação de Cunha. Não é? O fato mais importante é exatamente a indefinição, o momento de perda de iniciativa do governo Temer, não é? Após a sua posse definitiva, não é? Após a cassação definitiva de Dilma Rousseff. E por que eu digo isso? Porque começou a surgir um movimento que atraiu, inclusive, muitos inocentes úteis, não é? No sentido de dizer, bom, Dilma sofreu impeachment, agora nós queremos o céu, nada mais serve. Então, o governo Temer tem que ser absolutamente honesto, seus ministros têm que ser totalmente desvencilhados da corrupção que é secular e endêmica no sistema político brasileiro, e ele ainda tem que fazer todas as reformas, em 2 anos, todas as reformas que nenhum presidente anterior jamais conseguiu fazer. É claro que isso é uma armadilha, é uma casca de banana, não é? E por isso eu publiquei um artigo em Dagobah, que vocês podem ler, chamando a atenção para o fato de que a burrice não ajuda muito em política, não é? E a burrice e o moralismo, as pessoas que acham que estão combatendo o governo porque o governo é corrupto, não é? Mal sabem elas que se o governo fosse 100% honesto, o governo do PT, o governo anterior, e o partido, não é? O PT, seria 100 vezes pior, que não é da mera corrupção dos atores políticos que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de uma coisa muito mais séria, não é? Se o PT tivesse ficado mais 3 anos no poder, ainda que as condições da sociedade brasileira não sejam as mesmas das condições da sociedade venezuelana, ainda que aqui nunca um chavismo poderia prosperar como prosperou na Venezuela, mas mais 3 anos de governo petista significaria quase que uma bolivarianização à brasileira, não é? do regime. Então, o impeachment veio num momento, vamos dizer assim, crucial. Não é? Depois, talvez, não se conseguisse reunir todas as condições que foram necessárias para o impedimento de Dilma Rousseff. No entanto, muitos que lutaram contra o impeachment estão sendo acuados, não é, pelos seus círculos de amigos, de colegas e tal. Mas como é que você apoia Temer? Olha, um cara do velho sistema político, não é? Como se ele não tivesse aí sempre. Como se o governo Temer não fosse composto exatamente pela mesma base parlamentar fisiológica que deu sustentação ao PT na última década. Quando nenhum desses, que tem agora tantos pruridos e são, vamos dizer assim, possuídos por um senso súbito de moralidade pública, por que eles não disseram nada nesta década que passou? Muito pouco se ouviu, não é? Essa indignação com o velho sistema político não havia.
né? Ela, de repente, assomou, né? Como se agora nós estivéssemos numa situação pior ainda do que quando Dilma Rousseff presidia o país, né? Porque agora tem lá um corrupto, que é o Temer. Ora, meus amigos, isso chega a ser desesperador, não é? Porque a burrice é algo desesperador, não é? É facílimo ver que Temer é, de fato, um agente do velho sistema político, esse que deu sustentação ao PT, não é? Mas também é facílimo ver que Temer não desviou dinheiro do BNDES para financiar ditaduras africanas como Angola ou latino-americanas como Cuba, nem dinheiro do Tesouro. Que Temer nunca propôs controlar os meios de comunicação. Que Temer jamais privou da intimidade dos protoditadores e ditadores da América Latina, não é? Que Temer nunca, vamos dizer assim, pelo menos publicamente, defendeu nenhuma proposta que violasse abertamente a Constituição Federal. E nem secretamente. Porque se Temer sabia da existência do mensalão, do petrolão, do assalto aos fundos de pensão, do chamado quadrilhão, nada, mas nada indica que ele tivesse um papel preponderante na articulação, na montagem e na direção desses esquemas criminosos. Não é? Temer não apitava nada, não é? Nem no PT, nem no governo Dilma. Aliás, foi colocado para inglês ver como articulador político e logo foi escanteado. Não é? Perdeu completamente qualquer possibilidade de cumprir um mínimo papel que fosse. Não é? O PMDB, inclusive o PMDB de Temer, rompeu com o PT, não por honestidade, porque isso é uma coisa que não preocupa o velho sistema político. Rompeu quando descobriu que o PT matava os seus aliados no final. Esse que foi o motivo. E esse é o motivo pelo qual o PT perdeu essa base fisiológica. Não é? Nós não temos um governo da antiga oposição no Brasil. Tem 2 ou 3 gatos pingados da oposição, mas o governo é da base fisiológica parlamentar que sustentou durante mais de uma década o governo petista. Então, os que querem dizer que não estão confortáveis com Temer e até ensaiam meio timidamente um fora Temer para não ficar mal na rodinha, né? Na rodinha da Vila Madalena, na rodinha do Leblon, na rodinha de gente descolada. Ixi, que coisa, né? Que tem nojinho do velho sistema político, né? Mas fechou os olhos para o maior esquema de corrupção já montado na história ocidental, na história das democracias, não é? Então, as pessoas que estão nessa indecisão por inexperiência política, por burrice ou por hipocrisia mesmo, né? Essas pessoas não estão avaliando qual é a consequência de um fora Temer bem-sucedido. Como é que se pode tirar um presidente? Nós vamos tirá-lo pela força, portanto, por motivos não constitucionais? Não é admissível pelo Estado Democrático de Direito. Vamos jogar coquetel Molotov no Palácio do Planalto? Não dá, não é? Então, medidas extraconstitucionais o PT não vai tomar. Nem ninguém insatisfeito com Temer pode tomar, mesmo porque não tem força para isso. Não tem as Forças Armadas, não tem grande apoio popular, não é? A manifestação de ontem em São Paulo talvez não tivesse mais do que 5 mil pessoas, falam em 10 mil pessoas, não é? Pífia, não é? Por outro lado, quais são as outras medidas constitucionais para tirar o Temer? Impeachment. Pode-se entrar com pedido de impeachment de Michel Temer, que mal tem 100 dias de governo, e de governo definitivo não tem nem 2 semanas? Né? O PT, é claro, entrou com 50 pedidos de impeachment desde 1990, contra todos os presidentes que não eram petistas, até contra o pobre Itamar. Entrou ou apoiou?
Né? Então o PT não teria vergonha de fazer isso, porque é um partido que perdeu qualquer senso ético-político. Né? Mas e esses que estão indecisos e que estão dizendo, não, o Temer não vai dar também e tal, né? Esses concordariam com a entrada de um pedido de impeachment? Se não for por impeachment, ele tem que cometer algum crime comum, né, e ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Não consta que Temer seja um criminoso comum. E aí sobrou uma terceira alternativa constitucional, que é a cassação da chapa Dilma Temer pelo TSE. Ora, nós já estamos em meados de setembro. Se começar um processo de consumar, a eleição será indireta pelo Congresso, né? Consumar, a eleição será indireta pelo Congresso, né? Não será uma eleição popular, não é? Direta pelo Congresso, né? Não será uma eleição popular, não é? E o Congresso não é esse terreno pantanoso, aonde o PT não tem mais maioria. Então, quem é que esse Congresso vai eleger? Vai ser alguém como o Temer ou pior do que o Temer, não é? Aos olhos dos que estão agora muito incomodados com o Temer. Incrível, né? Pesam sobre Temer algumas suspeitas, mas pesam sobre Lula 10 vezes mais evidências de cometimento de crime, né? Crime de responsabilidade quando ele era presidente, crime comum que ele continua cometendo. E os que gritam fora Temer, tendo defendido o impeachment de Dilma, se esquecem, não é, de cobrar a punição de Lula. Não é? Vocês estão vendo como é que o terreno está completamente confuso. Não é? O PT conseguiu criar essa confusão, não é? Em que as pessoas começam a se sentir incomodadas porque estão defendendo alguém que representa as velhas elites políticas. E estão confundindo a corrupção endêmica da política, que é milenária, no Brasil é secular, com a corrupção com objetivos estratégicos do PT, que além de ser praticada para enriquecer os seus agentes, isso também ocorreu, e nisso ela é tradicional, era uma corrupção que tinha um objetivo claro, de financiar um esquema paralelo de poder, de criar condições para nunca mais sair do governo, de conquistar a hegemonia sobre a sociedade a partir do Estado aparelhado pelo partido. Né? Então, essa confusão leva até a pessoas, não é, que são brilhantes, como o cineasta José Padilha, a fazer artigos dizendo não e tal, tudo bem, a esquerda é hipócrita e tal, mas Temer também não dá, como se houvesse alguma alternativa aceitável pelo Estado Democrático de Direito de colocar alguém no lugar de Temer. Convocar eleições, antecipar eleições, é uma saída não constitucional. Os mandatos têm períodos fixos pela Constituição. Como é que se vai fazer isso? Não tendo nem 30% no Congresso Nacional? Como é que se vai fazer isso? Não tendo nem 10% de mobilização nas ruas? Né? Então, é realmente um pouco de falta de inteligência entrar ou cair nessa roubada, não é? Escorregar nessa casca de banana que o PT colocou para exigir do governo Temer, que é um governo precário, com mandato reduzido, com mandato precário, cuja natureza é precária, não é? Dadas as condições da sua base de apoio, exigir do governo Temer mundos e fundos para depois dizer, está vendo, ó, o representante das elites não conseguiu fazer, temos que devolver o governo aos legítimos representantes populares. É claro que essa proposta de antecipação das eleições é dificílima. Precisaria haver um caos no país para que ela fosse
adotada. Precisaria não haver mais nenhuma condição de governabilidade para que ela pudesse vingar. Então, o PT sabe disso. O que ele está é enganando os trouxas, né? Com essa história de que novas eleições para eleger alguém mais democrata, etc. e tal, ungido pelo voto popular. Isso ele sabe que não vai acontecer. Para que ele está fazendo isso? É para o seguinte: não é para antecipar de fato as eleições, é para começar agora a campanha eleitoral. O objetivo da antecipação da campanha eleitoral é, como todos sabemos, criar dificuldades para a prisão de Lula e de outros dirigentes petistas que estão implicados até a raiz dos cabelos nos mais tenebrosos esquemas ilegais que foram montados na República Brasileira. Um grande abraço e até a próxima semana.